Want me to shoot this guy? Shit. You shoot me in a dream, you better wake up and apologize. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de cinema, embora que eu acho mais interessante ver cinema do que falar sobre, né? Mas é gostoso a gente falar também sobre cineastas que a gente gosta, respeita e tem algumas inquietações que sempre são bem-vindas para a gente poder dialogar. Eu, na verdade, me confesso, não uma expert em Tarantino, não sou simplesmente uma espectadora, né? Eu assisto alguns filmes dele há algum tempo, tenho alguns receios também, não vou dizer que são todos os filmes que gosto, porque não seria verdade. E o último filme dele, que foi o Django Livre, eu ainda não tive tempo de assistir, porque eu estava na semana passada numa loucura com doutorado e tal, ainda não tive tempo de assistir. Mas li algumas coisas sobre e fiquei também com vontade, inclusive, de escutar o Alex, porque ele é o expert aqui em Western, né? É a praia dele, então vai ser bom, porque ele vai trazer essas contribuições aqui, inclusive para mim. Então, uma apresentação antes da gente começar. Meu nome é Rose. A minha área é o cinema. Eu sou formada em cinema pela FAAP. Até estava brincando aqui em 1900 e Flintstones, né? Porque eu me formei em 91 e o primeiro filme do Tarantino é de 92. Então, estava saindo da faculdade e o Tarantino estava saindo no mercado, né? Fiz mestrado em cinema também aqui em Brasília, já numa área que tem uma proximidade com o Tarantino, que é o cinema trash, né? O cinema marginal. A gente vai conversar um pouco sobre isso também. E agora, o meu objeto de mestrado é totalmente oposto ao Tarantino, que é o Wim Wenders, né? Que abomina essa questão da violência, essa questão, embora tenha uma ideologia americana aí, mas não é tão pop assim. Mas a gente vai ter uma conversa, no mínimo, instigante aqui e tenho certeza que vai ser um prazer bater esse papo com vocês. Queria agradecer, antes de tudo, a presença de alunos que vieram, né, dos amigos, realizadores da cidade. E dizer que sou muito feliz pelo convite feito pela produção local, né, na figura da Dani Marinho, da recepção da casa pela Adelaide, certo? E assim, é muito feliz falar de um diretor que, na verdade, eu cresci vendo, assim. Primeira vez que eu tive contato com Tarantino foi por um programa de televisão que passava, que era o Top TV, aí falava da nova marca, de um diretor, né, do cinema independente. Eu era tão novinho que eu não... O que é independente? Quem é independente? Aí eu fui assistir rapidamente, eu acho, por essa questão, né, do estilo dele, né, do impacto dos diálogos. Eu fiquei muito fascinado, né, pelo trabalho do diretor, apesar de ser confessamente muito inspirado pelo cinema do Hitchcock, assim, que para mim guia até minhas realizações, né? Hitchcock maior, mas até durante a universidade fiz coisas, né? Uma série de internet que é o É Nóis, que é muito inspirada no trabalho do Quentin Tarantino, e cresci vendo, tanto que o Pulp Fiction eu não vi no cinema porque eu não tinha idade para ver ainda quando foi lançado, e meu pai não quis levar, porque eu falei, não, esse filme aí, hein? Estão falando aí que esse filme tem esse negócio aí. Eu falei, não, pai, não tem não. Aí não fui ver. Fui ver, que não deixou. Mas aí os outros eu fui vendo, já estava mais velho, né? Eu fui ver, aí desde Jack Brown, sou uma pessoa que acompanha e vê no mínimo 2 vezes um filme do Tarantino no cinema. Esse último eu vi 4 vezes, né, no cinema, até porque como foi citado aqui para Rosemary, eu sou mestrando lá na FAC, na UNB, e meu objeto é justamente faroeste italiano, de onde o Tarantino se alimenta muito. Por sinal,
se a gente for traçar dentro dos filmes do Tarantino, geralmente dentro do trabalho, né, durante o nosso debate, a gente vai perceber que existe muito esse elo, né, da realização do Tarantino com o cinema de gêneros, em especial o cinema de alguns realizadores de cinema italiano, não só apenas o Sergio Leone, que é o mais reverendado de todos, né? A gente tem outros diretores tão significativos e com a obra mais marcante também para o ciclo, né? E dentro da minha formação, sou formado na Universidade Católica, sou mestrando agora na UNB, né? Como foi citado, e estou feliz aqui por estar falando de um autor tão inspirador e tão importante para a geração, né? E ainda por cima para uma cultura pop, né? Que tem formada hoje muito se hoje eu acho que com a consequência do tempo, se hoje Big Bang Theory e até outros facetas de outros realizadores, né, que são instigados por essa coisa da cultura pop, vejo que o Tarantino foi um dos realizadores que abriu essa porta, assim. Aí vamos ver o que a gente vai traçar aí no debate. Obrigado a presença de todos. A gente não ensaiou, né? Então a gente... Não, pois é. Aí a gente tem que ver como é que a gente vai conduzir. Inicia, né? Eu vim pensando aqui, não sei se o Alex concorda, da gente ir, de repente, buscando alguns temas que a gente possa instigar as pessoas antes de abrir para falar da filmografia, mas também do que nos interessa e tentar fugir um pouco do clichê. Embora falar de Tarantino sem falar de clichê, não dá, né? Sem falar dos clichês das imagens. Mas acho importante a gente tentar buscar aí alguns temas paralelos. Uma coisa que não foi falada, eu acho, principalmente pelo programa que eu li, se a gente fosse comparar o Tarantino a algum cineasta brasileiro, né, qual cineasta se aproximaria mais do Tarantino, né? Eu vim pensando nisso durante o caminho. Não sei se você parou também para pensar ao longo da tua tese, embora seja um outro elo aí. Eu fiquei pensando um pouco no Beto Brant, fiquei pensando um pouco no Cláudio Assis, eu fiquei pensando um pouco nesses cineastas que, vamos ser bem sinceros aqui, né? Sem meias palavras, que chuta o pau da barraca mesmo e faz filme de acordo com a sua ideologia, com as coisas que gosta, com as coisas que tem uma, digamos assim, a sua preferência, né? Então, mostra o real. E um grande problema em relação ao Tarantino que as pessoas evidenciam é a questão da violência. Eu não aguento Tarantino é violento, Tarantino banaliza a violência. Mas eu acho o Tarantino tão irônico, eu acho o Tarantino tão sarcástico, que eu não consigo ver, não sei o que você pensa também sobre isso, Alex, eu não consigo ver uma violência fidedigna, uma violência que me apavora. É uma violência que simplesmente, às vezes ela me incomoda, mas ela não é um incômodo, eu acho que é uma violência pop. É uma violência que tem um outro entremeio aí. Eu concordo, Rosemary, tanto que eu estava falando hoje de tarde, né, com um amigo meu, aí eu falei, vou lá pro debate e tal, aí você viu o Pulp Fiction? Ele falou, eu vi e tal. Pô, você lembra aquela cena lá, que legal? Eu falo que legal no sentido assim, porque a gente tem que aceitar, lidar, é uma coisa que a gente não combinou, Rosemary, mas o que mais me fascina no Tarantino é a possibilidade de alguém que trabalha não só com o cinema, isso que a Rosemary chamou de chutar o pau da barraca, na verdade, é não ver com preconceito o outro cinema da forma que muitos de nós vemos. E ele se alimenta de todo tipo de cinema, né? Por exemplo, ele é um cara que se alimenta desde o filme Sessão da Tarde do Van Damme lá, né? Kickbox, Desafio do Dragão, né? Aqueles filmes lá, tal, Van Damme, Voador, até o cinema do Bergman. Tanto é que eu faço até um convite para vocês, né? No YouTube tem até a claquetagem que o Tarantino faz durante o Bastardos Inglórios, e ele claqueta a cena nomeando nome de vários realizadores. Aí ele tá lá, sequência Dario Argento, que é um diretor italiano de filme de terror. Sequência Carlos Saura, diretor espanhol. Sequência Coppola. Então é um cara que lida com cinema, com um amor, que assim,
o amor da forma que a gente tem, né, pelas coisas. A gente não vê, né, tamanho, não vê forma, não vê idade, não vê... Então, assim, o que a gente gosta, a gente simplesmente gosta. Godard, né? Godard é Tarantino. Aonde? Que é o pai, né, de certa forma, tanto que a produtora do Tarantino, a banda parte não é só um nome que o Tarantino... a banda à parte. Não, é o nome de um dos filmes do Tarantino, do Godard. Um dos filmes do Godard, um dos mais instigantes, né, no sentido da época, né? Que o Godard teve várias fases, né? Para quem é apreciador do Godard, né? O Godard teve várias fases. Ele teve um primeiro momento, depois ele entra no cinema político, depois ele desprende desse cinema político e vai para um cinema Godard, né? Ele toma existencialista, né? Numa outra faceta. Então, é um realizador que ele gosta do cinema, gosta desde o... Vocês podem ver o leque variado, né? O bonito da mostra, da proposta da mostra, não é só trazer os filmes Tarantino em 35mm, né? O bonito da mostra é trazer as milhões de influências ocidentais, orientais do Tarantino, desde faroeste, a filme de comédia romântica, a episódio de série, né? História em quadrinho. História em quadrinho. Então, esse leque de possibilidades é de um cineasta que, assim... não tem um preconceito a gêneros, a estilos cinematográficos, a origem cinematográfica, então aí está a beleza dele. Aí voltando pro Pulp Fiction, eu tava falando, você vê, naquela hora que eles estouram a cabeça do Marvin lá no carro, aí quando eles vão lá para casa, não, que a situação assim, eles tratam de estourar a cabeça como se eu deixasse isso aqui cair, oh meu Deus, deixei isso aqui cair, e agora? Aí é bem interessante que aquela não é a violência da vida real, porque é a pessoa aqui que lida com uma situação dessa de violência. Se não for uma pessoa que tem distúrbio mental, ela vai ficar, no mínimo, apavorada, né? Mas ali é a situação de uma violência, uma violência representada, né? Simbólica. Simbólica, como a gente diz, dentro da comunicação, né? Rosemary, tanto quanto eu, somos no campo da comunicação. E essa violência é uma violência muito diferente da violência que acontece do dia a dia. E aí eles vão lá para casa, né? Por sinal, a casa é do personagem do Quentin Tarantino, né? E aí o que acontece? Eles chamam um cara que é tipo... um cara da Polishop, né? Já viram aqueles anúncios do Polishop? E você faz esse abdominal e milagrosamente em 3 semanas você vai ficar com o abdômen feito. É a mesma coisa, eles chamam o Insta The Wolf, que é o Harvey Keitel, aí ele dá as coordenadas, quando ele consegue limpar o carro, aí o Tarantino vira, não acredito, não parece nem o mesmo carro. Quase com a propaganda da Polishop, né? Que eles estão brincando ali, né? Porque eles pegam, limpam tudo e tal. Mas o que acontece? É muito engraçado e irônico, porque existem pessoas para matar, existem pessoas para pensar, né? Aí o Tarantino traz esse campo, né? Essa construção assim. Existe um cara para pensar em soluções. Ele é tipo um prestador de serviço, né? Ele é como chamar um encanador para uma casa. Oh meu Deus, minha torneira não fecha. Vamos chamar o super encanador. Aí ele é tão bom que ele nem resolve a parada. Ó, se você usar aqui a torneira mais assim, aí vai dar certo. Aí olha só, a torneira parece que está nova. Essa é a ironia, essa é a pegada do Tarantino. É trazer essa violência, né, de uma forma que não seja desse mundo cabível que nós vivemos. Né? Ele trata de outra forma porque aqui no cinema, né? É uma outra construção, está numa outra percepção, né? E aquilo que você falou também, né, Alex, a questão das referências. O Tarantino é um cinéfilo de carteirinha, né? É um cara que vive cinema desde a adolescência. Então, essa história de, vou assistir Tomates Assassinos e vou assistir Tomates Assassinos com prazer. Ok, que tem lá o fiozinho de nylon, né? Vou assistir com o mesmo prazer um filme do Howard Hawks, vou assistir com o mesmo prazer um filme do John Woo, vou assistir com o mesmo prazer um filme do Sergio Leone. E tudo isso está contido nos filmes dele, né? As referências estão todas lá, como o Alex falou. E uma outra coisa também, essa questão das referências, das citações, ele não é só um mero citacionista, né? Ele é um cineasta do pastiche. Ele é um cineasta que consegue trabalhar as referências de outros filmes, né, de uma maneira leve nos filmes dele. Então, assim, toda vez que eu vejo um Tarantino que tem uma história que é totalmente anti-hollywoodiana, não tem essa coisa, né, ele não se compromete com o final feliz, né, ele não tem essa obrigação, mas, ao mesmo tempo,
ele consegue agradar vários públicos, né? Ele consegue agradar desde as pessoas que não têm noção daquelas referências que ele mostra ali, até as pessoas que têm e que conseguem enxergar, decodificar as cenas. Eu acho que é um cineasta que tem um amplo espectro aí de cinéfilos que conseguem assistir e sentir prazer nos filmes, porque os filmes dele têm violência, mas não é uma violência banalizada, né? Eu acho que, ao contrário, essa vingança que ele mostra, né? A recente polêmica com o Django Livre, por exemplo, o Spike Lee, o Tarantino é racista, né? No Django Livre, 38 vezes eu contei a palavra nigger, né? Ele chama... eu não vi o filme, você vai falar sobre isso agora. Esse é o fato, isso é verdade. E aí... Não sei a quantidade de vezes, mas é fato. Então assim... Mas é racismo? Não, não é racismo. Está dentro de um contexto, né? Está dentro da história. Uma outra questão também, além dessa questão da violência, é pop demais, né? É subproduto, né? Às vezes as pessoas falam, um cineminha menor, porque... O que ele traz ali? Ele traz entretenimento, ele faz a gente se divertir, ele faz a gente... A vingança, né? Ele fala assim, a vingança, na verdade, é um jogo emocional que todo mundo se identifica, né? Quem não gostaria de se vingar do Hitler, né? Quem não gostaria, né, de se vingar de uma situação penosa, danosa? Então, assim, é uma coisa que a gente se identifica, tem uma identificação, né? É muito legal que o Rosemary tocou, porque... Essa questão, né, do amor, né, pelo cinema de uma forma que ela não é gratuita, ela é respeitosa, né? Por exemplo, existe Jean-Luc Godard, existe Jack Hill. Jack Hill é um realizador de exploitation, né? Exploitation, por sinal, é uma referência para ele, que na verdade são filmes que se apropriam de pontos onde eles podem explorar, como sexo, violência, questão de drogas, né? A questão racial, né? Tanto que vários filmes da Amostra, né, eles estão muito calcados mais no exploitation do que qualquer outra coisa, né? Temos os filmes clássicos, né, tipo Rio Bravo, né, que é um clássico, né? E temos também um filme como Foxy Brown, né, que inspirou o Jack Brown. Foxy Brown é um filme do Jack Hill, né? Que é um exploitation, né? É um filme que explora, dentro do exploitation, é um black exploitation, né? Explora a figura negra, né? E é interessante porque o Django Livre, esse filme, o Django também é um clássico do faroeste italiano, do Sérgio Corbucci, ele é um exploitation também, um exploitation de violência, né? A violência do Django, do Franco Nero, é uma violência, assim... que é brutal até hoje. Estava conversando com a Dani aí, a Dani falou, nossa, eu vi o Django do Corbucci de novo. Eu fiquei impressionada como ele é pesado demais. Mas é disso que se trata. O Tarantino, com o Django Livre, ele presta uma homenagem pro exploitation. Tanto que eu falo que é um filme que, assim como Kill Bill, ele é meio filme de samurai e meio filme de faroeste, né? Na verdade, o Kill Bill Volume 1 é um filme de samurai e o Kill Bill Volume 2 é um filme de faroeste. E aí a gente já tem a referência da literatura, né? Exatamente. Ele vem e segmenta, né, os filmes. Exatamente, que é essa percepção, né, dentro do gênero. E aí o próprio Django, Django Livre, ele é um filme que tem a primeira metade, que é o faroeste italiano, o reverendado, e a segunda metade é um black exploitation. Tanto é que, para quem viu o filme, tem polarizado um personagem negro com um personagem negro, um personagem branco com um personagem branco. Porque no black exploitation é assim, negão resolve com negão, branco resolve com branco. Não tem essa coisa, interracial. Sim, pode até acontecer, mas assim, o exploitation, ele quer tratar justamente da situação do negro. O próprio branco não abala a situação do negro, porque dentro do exploitation, dentro daquela construção cinematográfica, né, há de se enfatizar justamente essas figuras, né? E aí, nessa percepção, que o Django Livre ele se propõe, ele tá lançando, né? E também trazer que o exploitation, ele tem essa questão de filmes baratos, que eles conseguem
justamente a repercussão dele, a bilheteria dele, porque eles exploram pronto, né? A gente tem aí na mostra o Fast Fast Kill Pussycat, que é do Russ Meyer, né? Um grande diretor do Sexploitation, né? Que ele traz um filme onde mulheres batem nos caras, fazem racha com carro, né? E aí o que ele está trazendo? Enaltecendo a figura da mulher como uma figura brutal, né? Numa sociedade, né? Quando ele foi feito, que a mulher ainda estava conquistando seus direitos. Então, e o Black Exploitation da mesma forma, quanto as lideranças negras ainda estavam atrás, né, de representação social de uma forma efetiva, né, tinha um cinema voltado para um público que acreditava, né, no Fight the Power, né, justamente, né, na questão negra. Então aí é legal, porque é um cinema à margem, de onde vem o Tarantino, daí essa questão dos diretores marginais, né, os diretores exploitation, que tentam alcançar esse sucesso de bilheteria, né? Essa bilheteria numerosa que é justamente o que garante se fazer mais filme. E aí o Tarantino, ele é super inteligente, e como a Rosemary disse, ele, apesar de vir do independente, ele nunca largou os temas dele, nunca se curvou, né? Tanto que ele está tendo vários problemas com o Django Livre, porque justamente se trata de uma questão polêmica, onde vem um representante cinematográfico, né? Como Spike Lee, um representante negro, falar: ô, você está falando do meu povo, hein? Você está falando do meu povo desse jeito. Como assim você chama niga? Mas lembremos também, lembremos também que o próprio Spike Lee fez a mesma coisa com Clint Eastwood, quando ele lançou Cartas de Iwo Jima como é que é? Flags of Our Father, como é que é o nome em português? Conquista da Honra. Ele chegou, tacou pau no Clint Eastwood, porque esse seu filme aí não tem nenhum representante negro. Esse seu filme aí tem representante negro. Passou alguns meses, o que aconteceu com o Spike Lee? Ele veio com um filme de guerra, de um pelotão negro lá, né, salvando uma santa. Então, assim, pode ser uma jogada de marketing. Já aconteceu uma vez, né? Agora, de novo, né, um dos grandes lançamentos do ano, né, foi indicado para o Oscar, ele chega e fala alguma coisa também. Então, não sei até que ponto, né, o Spike Lee fez isso, por que ele fez isso. Eu reconheço ele como grande cineasta, um cineasta que eu gosto muito. Por sinal, a cinematografia dele, eu assisti boa parte, eu acho que deve estar faltando no máximo uns 2 filmes, eu gosto muito do Spike Lee, mas eu acho que algumas posturas, às vezes, dão essa popularidade que muita gente critica o Tarantino, mas ele está conseguindo da forma avessa, né? E outra coisa também, Alex, as pessoas também são muito sisudas, né? O cinema não tem nenhum comprometimento com a realidade, né? O Spike Lee falou assim, ele tinha, na verdade, ele tinha que falar sobre essa questão do negro, é o Holocausto, né? Mas ele falou sobre o Holocausto no Bastardos Inglórios, né? De uma outra maneira, mas ele falou. E uma outra questão também que eu estava pensando é do bom humor. As pessoas têm que ter um certo bom humor para assistir filmes sem achar que aquilo ali é um espelhamento, né? Não é espelhamento do real. É uma história, é uma ficção, né? Então, o próprio nome já diz, o próprio gênero já diz. Ele não tem nenhuma obrigação de na verdade, corresponder com a história literal. Não precisa. Estou pensando aqui em referências também, fora dessa questão do pop, né, do Kung Fu, do western, me lembrou também do cinema noir. Eu acho que o Tarantino ele usa demais na fotografia dele, né? Tem essa apreensão aí do cinema noir, da fotografia entrecortada, das sombras, a questão da perseguição, né? Carros. Então, isso é uma referência um pouco recorrente, né? Eu vejo isso em alguns filmes do Tarantino. E as musas, né? A Uma Thurman é uma musa para ele, né? Ela está aí em vários filmes. Rola até uma fofoca, né? Que ele tem uma paixão, assim, velada. Total. Aí deixa eu contar a tua fofoca. Na estreia da grife eu vou falar das fofocas, né? Pra você falar de Tarantino, você falar de fofoca, senão tem duas. Primeiro, vocês viram o Oscar? O Tarantino tava meio fuleiro lá, né? Ele chegou com a gravata torta, tava falando até com o Rafa e com a Marta. Chegou com a gravata torta, aí quando ele pegou o Oscar, ele falou: a Charlize é minha vizinha. Charlize é minha vizinha. O que o mundo quer saber que a Charlize é a vizinha dele? Mas ele é lá, né? Fuleiro, daquele jeito lá dele. Charlize é minha vizinha, ela mora lá perto de mim. Tipo, tá, e aí? Mas ele fala, né? O esquema na cabeça dele lá. Outra fofoca é aquele esquema, né? Quando a Uma Thurman lançou a grife dela lá,
Aí, como ele tem um fetiche por pés, né? Tanto é que, se vocês notarem, praticamente todos, né? Só no Cães de Aluguel, porque não tem pé pra ser bonito no Cães de Aluguel pra ele, né? Porque o pé de homem, né? Mas todos os filmes ele tem uma coisinha com o pé lá, né? Bastardos põe um pé aqui no meu joelho, né? O próprio Fiction, ela sai andando, tem a dancinha. Aí, enfim, ele tem esse fetiche por pés, né? E aí, quando a Uma Thurman lançou a grife dela, que tinha entre roupas, tinha sapato, eles comemoraram, né, a abertura, ele tomando champanhe num sapato da grife dela. Na verdade, era aquele salto alto lá. Ele e ela, né, na verdade. Ele deve ter dado a história, ele é um fuleiro, né? Deve ter dado a ideia, vamos beber num sapato? E bora, aí tem até a foto, vocês podem procurar na internet, eles bebendo lá champanhe num sapato. Né? Que mais que a gente pode falar? Agora eu acho legal, você tocou, Rosemary, essa questão da novela Vague. Ele é um grande admirador, né, do Godard. Tanto é que, por exemplo, o que ele faz não é novidade para ninguém. Essa coisa, misturar gênero. Godard, por exemplo, tem o Alphaville, né, que é uma ficção científica no ar, né? Entre outros filmes, né? Quando a Mulher é Mulher também, ele brinca, tem construções de bem pop, né? O Godard, assim, muita gente fala mal do Godard, mas eu gostaria de fazer o convite de perder o preconceito a Godard e assistir o Godard. Godard tem momentos maravilhosos, tanto no cinema dele, de gêneros, né? Que é onde esse filme, o Alphaville, está inserido, como no filme, no cinema político dele, tem coisas maravilhosas, como o própria fase existencial aqui. A questão é que a gente fica com preconceito com muita coisa, né? Assim como vocês têm, assim, eu digo, a maioria tem preconceito com Godard, muito cabeça. Também tem gente que tem preconceito também com as coisas, né? Como, sei lá, esses filmes B, né? Eu falei do filme do Van Damme, tem filme do Van Damme que é muito legal. Eu gosto, tem um filme do Van Damme que eu gosto. Né? E aí é o que eu acho que essa questão, né, é dar lugar às coisas, no sentido assim, os lugares do cinema são gêneros e tem formas de expressão. Uns são mais engajados, outros são mais refinados, mas é cinema, é expressão, né? Então, assim, é isso que eu acho que é mais. Como o Rosemary citou aqui, tem o caso do, por exemplo, Kill Bill, tem uma citação diretíssima ao filme de A Noiva Matou de Negro, né? Que é do Truffaut, né? É aquela coisa que ela vai riscando na listinha dela lá, aquilo ali tem no filme do Truffaut, né? Então não é uma coisa assim que, ele se alimenta do B, ele se alimenta do cinema. Ele tem respeito do cinema pelo cinema na existência dele, né? E ele é um cara, assim, que se falar que Django é um filme racista, eu vou me espantar, porque, na verdade, se vocês, quem viu o filme, lembrar de todas as situações do Django, sempre que se fala em dinheiro, tá resolvido. Ele é um negro. Mas eu tenho dinheiro. Não, então beleza. Porque o dinheiro é maior que tudo nessa sociedade, né, que ele condena ali, no sentido da sociedade hipócrita, né? Essa questão do negro e do branco é resolvido com o capitalismo, porque o capitalismo é isso, né? O capitalismo, você não tem cor, não tem cheiro, não tem sexo, não tem nada, assim. Tem grana. Tem grana. Se tiver grana, tá tudo resolvido. E outra coisa que eu estava pensando, você estava falando aí do Godard, vamos buscar aqui o raciocínio, embora o Tarantino muitas vezes ele não é linear também, né? Sim. Os filmes dele não tem esse comprometimento com a linearidade. Que isso também tem muito a ver com a narrativa literária, né? Eu não preciso fazer um filme com começo, meio, fim. Eu posso fazer de meio, começo e depois ir para o fim, né? Então tem essa... E ele fala, né? As pessoas são muito mal-humoradas e, ao mesmo tempo, é o seguinte, eu faço o filme, eu conto uma história que eu queira contar. O meu comprometimento é com a história. Se eu vou continuar agora, né, eu falei sobre escravidão, eu falei sobre nazismo, eu acho que o Tarantino tem essa vontade, né, de brincar com a história, de, na verdade, se vingar, né, nessa questão da vingança, de se vingar por meio dos filmes. Porque fazer cinema também é isso, né, é se colocar... É o alter ego, né, é brincar, é se posicionar, é ironizar. E ele faz isso, acho que com maestria. Ele consegue fazer essa ironia funcionar, né? Eu gosto das sacações e dos diálogos, né? A primeira vez que eu vi Tarantino, quando eu me deparei com Cães de Aluguel, eu falei, o que é isso, né? O que são essas pessoas aqui jogando carta, falando sobre Madonna, falando sobre Like a Virgin, e como se elas se conhecessem, e depois você vai vendo
pelos diálogos entre eles ali, que eles não se conheciam, né? Que é genial como é que ele constrói aquilo. O diálogo é quase uma cenografia do Cães de Aluguel, né? Eu acho que funcionou muito assim. E ele tem uma força, né? Uma acidez muito grande, né? Em relação aos diálogos. É bem interessante se a gente for pegar na raiz do Tarantino, por quê? O Tarantino brinca com gêneros, Godard já fazia isso. O Tarantino brinca com a questão da linearidade, começo, meio e fim. O Rashomon e outros filmes, do Kurosawa, já fizeram isso, e outros diretores já fizeram isso. O que há do Tarantino no Tarantino? Aí eu digo que há do Tarantino no Tarantino é a prosa do Tarantino. É a prosa do Tarantino banal. Aí essa questão do banal, do trivial, de conversar de Madonna, conversar de McDonald's, e de uma forma, né, que eles vão do banal ao poético. Né? Por exemplo, isso é legal. Isso é muito lindo, né? Isso é muito legal. lindo. Numa questão de... E os personagens do Tarantino é muito legal, porque ao mesmo tempo que eles são assassinos, ele brinca muito com quente e com frio, né? Numa estrutura numa dicotomia, uma estrutura de roteiro. Quem já estudou roteiro aí sabe que isso aí é uma arma poderosa para ele. Ao mesmo tempo, por exemplo, tem a mulher do Marcelo Wallace, que é a Uma Thurman, e tem o Vincent Vega, que é o John Travolta. Aí a Uma Thurman meio que dá um espaço pra ele. E aí, bora? Aí ele vai pro banheiro e vai ter um monólogo com ele, né? É isso aí, vai pra casa, se masturba e tudo bom. Porque você tem que ter lealdade, cara. Ele é um assassino. Mas não é porque ele é um assassino que ele não possa ter lealdade. Não é que, por exemplo, a mulher é uma samurai e tal, que ela não possa querer preservar pelo filho dela. Então são esses elementos, são essas construções que ele brinca com a gente. Pô, mas como ele pode ser assim? Claro que ele pode ser assim, ele é um ser humano. Todo ser humano é assim, né? E aí eu acho muito legal, porque dentro desse leque todo, os personagens do Tarantino têm uma construção moral que chega a ser até boba para muita gente se a gente discute, mas não é porque ele sabe dilatar isso muito bem. Ele sabe dilatar, por exemplo, a gente pega a questão do Jules, né? Do Jules no Pulp Fiction é inacreditável, porque ele chega num ponto em que ele fala bem assim, não, isso foi um ato de Deus, eu tenho que mudar de vida. Aí ele podia passar geral lá, matar o Amanda Plummer e o Tim Roth lá rapidinho. Ele, então, eu passei por um momento de transformação na minha vida. Então tô aceitando ele agora, deixando você... Que é isso, velho? Se fosse um filme previsível, passa ferro nos dois, maluco, porque tá esperando. Não. Aí é o momento dele de reflexão, de transformação do personagem. Que é a transformação maior do que a morte? Exatamente. Se deparar com um ato divino, né, que salvou ele. Isso aqui foi Deus que tocou a gente, cara. Confessa que foi um ato de Deus. Confessa. Aí o cara, tá, se a gente for embora, eu falo que sim. Aí, essas brincadeiras, né? Mas há esses elementos, assim. Se vocês procurarem, todos os personagens de Tarantino têm uma questão moral. Quando ele subverte essa questão moral, é que essa percepção dentro do roteiro, ela está desencadeando outra coisa. É o ponto de virada dele. É o ponto de virada numa construção efetiva num cara que sabe escrever roteiro com maestria, né? Tanto é que... Ele começou assim, né? Exatamente. Ele começou como roteirista. Começou vendendo roteiros para conseguir dinheiro para fazer o próprio filme. Mas é um realizador que ele até já tem programado fazer no máximo 10 filmes, né? E ele tem uma coisa na cabeça dele, eu não entendo isso, é coisa dele, que ele falou, não, quando tiver 60 anos eu vou parar, porque eu não quero ser um diretor velhote. Não quero ser velhote. Aí o que é isso, maluco? Não tá nada a ver, tá o Woody Allen filmando, o Clint tá na melhor da forma. O Clint só é o Clint semideus aí. Kurosawa, só faixa preta, né? Os bichos são demais, né? Não, e é isso, né? Mas é uma percepção dele, né? Enfim, de repente porque o cinema dele é calcado de coisas, né? Que, enfim... Será que ele vai se esgotar? É uma coisa... Será que ele já prevê que pode se esgotar, né? Então tem essas coisas também, né? Pois é. São construções. Mais que a gente pode falar dele? A gente podia conversar, né? Podia abrir, né? Eu só ia focar num ponto antes, que é bem legal essa questão que a gente falou do Cães de Aluguel, que, se vocês repararem, para quem viu Cães de Aluguel, ele é basicamente feito, né, dentro da construção cinematográfica, a gente tem uns espaços onde os filmes são feitos, ele é 70% a 80% feito em uma locação. Porque eles não tinham muito dinheiro. Então, ou seja, ele investiu em atores que ele queria, né? E basicamente desenvolveu o filme de uma forma até que, como a fala dele se garante, né? Ele investiu numa construção quase que teatral, né? Tanto que tem alguns amigos meus aqui da cidade tal, que já falaram, pô, a gente podia fazer uma
uma encenação do Pulp Fiction, do Cães de Aluguel, né? Porque se passa em poucos espaços, a gente, de repente, adaptaria alguns pontos e conseguiria. Seria totalmente possível. Totalmente. Né? Seria totalmente possível e uma percepção, né, que o grandioso Tarantino, as coisas do diálogo dele, ele traz uma força. Né? Uma adaptação, sim, não seria o Cães de Aluguel, pensando que uma arte para outra, né? O que se perderia. Mas o Tarantino é um homem que ele estudou há muito tempo teatro, né? Então essa construção dele das falas é muito forte. Tanto que, geralmente, nos filmes dele, é uma coisa que a gente não abordou muito, tem um monólogo, né? Sempre tem um monólogo. Esse Django é cheio de monólogo, né? Léo DiCaprio lá, tem um momento que ele tá com, né? Pra quem viu o filme, ele tem um monólogo gigante, né? No filme. E aí é o grande momento, Léo DiCaprio lá, tal, falando da questão, né, do racismo. E aí, pra quem viu, lembra, por exemplo, no próprio no Bastardos Inglórios, Brad Pitt abre o filme, né, na hora que mostra o pelotão dele, com um monólogo, né, sobre o que eles vão fazer com os nazistas, né. Então é uma coisa que persegue o diretor, porque é um diretor de diálogos, né? E numa percepção de diálogos que aí eu digo, são cinematográficos, né? Da forma que ele constrói, assim, tem uma beleza que é própria do cinema. Daí, ele poderia escrever uma peça de teatro? Poderia, mas a eloquência, né? E a construção da cena feita da forma que ele dirige é grande, né? É grande. Que aí eu acho que tem influência muito grande também dos quadrinhos, né? Essa Exato. questão dos enquadramentos, o close, aí ele sai do close e abre. Ele não tem preconceito em relação também a essa movimentação. As dinâmicas, né, que ele tem de corte, assim, é uma brincadeira, né? Ele tem sempre a brincadeira de trazer referência. Tem momentos no Tarantino, é legal que a gente fala do quadrinho, também tem muito videoclipe, né? Tem momentos do Tarantino que é uma construção videoclipe, né? Você olhar aquele momento da noiva no Kill Bill 1, né? Que ela tá lutando com os 88 loucos lá, aquilo é um videoclipe gigante, né? Só vai mudando de música, ele vai esquartejando, ela vai pá, dança um break lá, corta todo mundo, aí pula, dá uma cambalhota. É um momento quase que um videoclipe, né? E aí é legal essas influências que ele vai se apropriando numa cultura pop, né? E é por isso que a gente tem tanta identidade, tem tanto gosto. Fico eu pensando se numa construção futura vai ser tão eficaz para outras gerações, né? Aí, se ficar, é o famoso cult, né? Aí ele conseguiu realmente se tornar um dos maiores, se não o maior diretor memorável, cult. né? Memorável, né, da história. Aí só o tempo citando Tarantino, que estará escrito nas páginas da história, né? Aí só a gente vai saber isso no futuro, né? É verdade. É melhor abrir agora? O que vocês acham? Vamos abrir. Vamos, né? Acho mais legal a gente trocar. Quem quiser brigar comigo, fala mal do Django, tá? Aí a gente vai... Eu vou começar por quebrar o gelo. Tá. Por ordem alfabética? D. O A já era, viu? Bem, eu só queria fazer um comentário de outro debate que eu presenciei, que foi do Nicholas Ray, que eles comentaram no debate que o Nicholas Ray falou que nunca um diretor poderia ser tão bom diretor de atores se ele não fosse ele próprio ator. E quando vocês começaram a falar dessa questão do Tarantino como diretor de atores, né, como os atores dessa preocupação dele, e a gente vê na mostra que ele teve essa atuação antes como ator, né, for pegar o Drink no Inferno, né, e une isso à habilidade dele de roteirista. Era mais um comentário que eu queria fazer, que eu lembrei isso muito, essa frase do Nicholas Ray, esse comentário sobre a obra do Nicholas Ray ficou muito forte na minha cabeça. E esse teu comentário, Daniela, é fundamental, assim, na minha opinião, né? Eu não estou respondendo pelo Tarantino, mas na minha opinião é fundamental porque só um ator, né, dirige tão bem e com tanta naturalidade um outro ator, né? É muito mais fácil você se ver ali. E ele brinca, né? E tem essa coisa dele ficar tão à vontade nos filmes, quando ele está atuando, que a gente esquece que o filme é dele, né? Ele faz parte ali. É o Tarantino fazendo a mímesis do Tarantino, né? Então é uma coisa que ele incorpora bem isso. O teu comentário é bem pontual e fundamental, acho que na obra dele também. Eu acho legal também encarar essa percepção seguinte: Tarantino é ator, mas
É bem ruizinho, né? Ator B, né? Ator B, né? Ele, Ator fala, B. ele interpretando assim, uma hora assim, você fala, cara, que esse cara tá quase sabotando o filme dele. Ele tem aquela coisa, não. Lá no Pulp Fiction ele tem uma hora lá que ele quase destrói o filme. Não faz isso não, velho. Sai daí, né? Sai daí, pelo amor de Deus. Mas aí ele se tocou, né? Tanto é que eu tava lendo eu tava lendo na entrevista que ele deu pra Playboy, né? Eu tava lendo a Playboy, imagina isso. Você comprou a Playboy pra ler o Não, vi Tarantino? virtual, o brother deixou. Mas eu depois soube quem era do mês, até fiquei curioso pra comprar. Aí o que aconteceu? Lá ele fala que ele queria fazer o Pai Mei. Imagina que idiotice ia ficar. Ele fazendo o Pai Mei, aquela boquinha dele assim, ó. Ainda bem que ele deixou o Gordon Liu, né? Fazer que o Gordon Liu era o cara que fazia os filmes, tanto que tá na mostra aí, a câmera do 36 Shaolin. Maravilhoso. Porque essa construção do cinema asiático, de artes marciais, o que ele tem mais bonito é a coreografia, né? Eles ensaiavam pra caramba, ele não tinha muito dinheiro. E aí o Gordon Liu foi o grande ator, né? De vários filmes do Shaw Brothers, né? Tanto que a entrada do Kill Bill, tem aquela coisa do Shaw Brothers com a logo da Warner, né? Tipo, coisa de galera meio kit, assim, e tal. Mas é muito legal. Mas imagina um Tarantino de Pai Mei lá. Não, imagina ele dando voadinha no ar, assim, que trash. Mas é muito interessante essa percepção do ator. E ele estudou durante 10 anos a atuação, né? E isso aqui é bem interessante, né? Um cara estudar tanto e de repente ser tão bom, mas saber dirigir magistralmente. E escrever roteiro. Escrever roteiro. Tanto que Bastardos Inglórios na saga, né? No Screen Actors Guild, né? No Screen Actors Guild, eles dão um prêmio para melhor atuação coletiva, né? E o Bastardos ganhou, né? Ou seja, aí é um prêmio para ele, de certa forma, que ele conseguiu dirigir esses atores magistralmente. Ele foi maestro. Ele foi o maestro, né? Se os atores ganham como melhores atores em cena porque alguém dirigiu. E é muito bonito até esse prêmio, né? Prêmio da Associação de Atores, né? Reconhecer atores coletivamente trabalhando de uma forma pontuada, né? Regidos, né? De forma exemplar. Isso tem mais. Boa noite. Boa noite. Então, o Tarantino, ele trabalha baseado praticamente nas influências que ele tem, né? Eu queria que vocês comentassem sobre não sei, talvez diretores, roteiristas que utilizam o Tarantino como influência. Porque eu li que assim, ele é muito imitado, as pessoas buscam referência dele, mas a gente não vê, né? Pelo menos eu não vi, desconheço algo de sucesso que tenha tido o Tarantino como influência. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso aí. Pode. Ex-marido da Madonna. Lembra? Guy Ritchie. Guy Ritchie é um cara, Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes. Tanto que o Guy Ritchie, quando saiu o Snatch, ele foi aclamado como, olha só que mal, né? O Tarantino inglês. Putz. Imagina, você recebeu o prêmio, pô, você é tão bom, você é demais, você é o Tarantino inglês. Aí o cara, pô, valeu, deixa eu casar com a Madonna aqui um tempo pra ver se sobe meu ibope, né? Aí ele deu uns tapas na Madonna, né? Madonna até assassina, né? O Champagne, ele deu uns tapas também, né? Ele não é um problema com homens, assim, né? Eu acho que é por causa da fase erótica dela, enfim. Mas aí, o próprio, eu acho que o Clube da Luta não seria um ponto diretamente, assim, mas ele tem muito essa construção da cultura pop, né? Da forma que ele foi estruturado, referências musicais. Eu acho que no caso, o Clube da Luta seria o David Fincher, né? Que é um diretor que fez a rede social, então uma coisa, né, da cultura pop, né? Enfim, a gente vê de uma forma mais tímida, né? Mas eu acredito que o próprio Guy Ritchie é o caso mais escandaloso, assim, entre os diretores no período que o Tarantino apareceu. Que ele... mais evidente. Mais evidente, mas eu vejo coisas assim, por exemplo, aquele, eu não sei o nome ao certo, né, que é o 12 Homens e o Novo Segredo. 12 Homens e um Segredo? Não, que tem a continuação, né? A continuação. Tem 3, tem 3. Que aí aquele ali eu acho muito louco, porque tem um trecho que eles... Ela não parece a Julia Roberts? Aí eles ficam brincando com isso. Aí, teu filho gosta de Bob Esponja, né? Que diálogo é esse? Teu filho gosta do Bob Esponja. Super Tarantino. Super Tarantino, né? Então essa construção dos roteiros começaram a se apropriar, né? Dessa faceta mais pop, a gente vê recorrentemente depois dele, assim, né? Claro que não é caso exclusivo, por exemplo, se lembrar de Veludo Azul, né? Eu não lembro agora Veludo Azul quanto que é. Tem uma conversa sobre Heineken. Eu gosto de beber mais Heineken e tal, uma coisa mais tímida, mas eu acredito que é um eco do trabalho dele mais forte, assim, né?
Boa noite. Então, eu li uma vez que o Tarantino é muito inteligente, né? O QI dele parece que é 160 e tudo mais, né? Aí é um negócio assim, né? Acho que é um dos caras que mais tem QI no mundo da fama, né? Aí eu tava vendo, pra ele construir um roteiro, né? Isso foi uma entrevista dele mesmo, né? Ele começa começa assim, a ideia dele de criar um roteiro, sei lá. Ele pensa num negócio aleatório. Pô, um samurai lutando com um cowboy, né? Aí ele começa a construir o filme a partir daqui. Seria massa um samurai lutando com um cowboy. Aí começa a construir um filme até que sai um filme. Né? Diz que vários roteiros são desse jeito, né? Você, Vidigal, como realizador, você acha que isso é uma forma válida e genial mesmo de construir um roteiro? E aproveitar também para perguntar para vocês o filme preferido do Tarantino de cada um. Não, para mim é fácil. Eu fico com o primeiro. Eu sei que para ele isso é uma heresia, porque ele está no Django, mas eu fico com o Cães de Aluguel, porque me impressionou, né? Me impressionou a atuação dos atores, me impressionou os diálogos, me impressionou o sarcasmo, a ironia e a quantidade, né, a avalanche de signos da cultura pop que tem ali. Eu falei, nossa, que cara é esse, né? Né? Eu fui procurar saber quem era o Tarantino. E aí é exatamente isso que você falou. Ele é um devorador, né? Ele é um devorador de cinema. E isso faz também com que ele brinque e fique muito à vontade fazendo os roteiros dele, né? Porque ele pega as referências de alguns filmes clássicos e desses clássicos ele coloca tudo no liquidificador e brinca, né? Então os filmes dele são jogos. Eu vejo um pouco assim, ele joga, tem uma brincadeira muito grande ali. Ele se diverte. Acho que isso que é importante. Então, sobre esse filme preferido, por exemplo, o filme que tem uma relação afetiva muito forte hoje, por exemplo, é o Django, apesar de reconhecer que o filme tem construções ali que chegam a uma irregularidade. Já conversei sobre isso com muita gente. Eu confesso que tem uma irregularidade, que o filme é ruim, não é ruim não, mas o filme é irregular. Eu tenho uma relação afetiva muito próxima, até porque é o momento do mestrado, é o que eu estou estudando, e aí eu já tinha, por exemplo, na época que eu estudava com a minha amiga Yali lá, eu já estava cantando isso desde 2004, tu vai ver, o Tarantino vai fazer um faroeste. Eu sabia se ia estar vivo para ver isso, né, mãe? O Tarantino vai fazer um faroeste, Aí Yali, larga de mão, caô, velho. Vai fazer filme de gangster pro resto da vida, na época era o Pulp Fiction. Mas, por exemplo, eu analiso assim, uma relação afetiva que eu tenho muito forte hoje, já assisti, né, várias vezes, até para entender o que eu estou estudando, né, é o Django Livre. Obra-prima para mim eu tenho um Pulp Fiction. Pulp Fiction é maestralmente estruturado de uma forma assim, que ele já nasceu um cult clássico, assim. Primeira vez que eu vi o Pulp Fiction, que meu pai não deixou, né, eu não consegui enganar o cara do cinema, o cara do cinema não deixou eu entrar, brother. Não vai entrar, não. Aí eu fui 2 cinemas, os caras não deixaram. Aí eu falei, tá, vamos lá. Mas assim que chegou na locadora, o cara tirou da caixa, eu levei pra casa e assisti umas 5 vezes no mesmo dia. E tava lá ficando doido lá assistindo. Mas assim, como realizador, aí eu fico com a Rosemary. Porque como realizador, o Cães de Aluguel é imbatível. Pela inteligência de saber a forma que ele poderia economizar gravando, a estratégia no sentido dos poucos sets e muito bem articulados, as movimentações de câmera que tem são muito bem pontuadas, ou seja, ele sabia o momento até de construir isso, quanto tempo, por exemplo, eu vou pegar e vou ter um traveling, eu vou ter um traveling por um dia. Então as cenas dos traveling são muito próximas, pode reparar que o momento que tem traveling são muito próximos. O momento que tem, por exemplo, Steadicams são muito próximos, porque ele sabia o valor disso, ele já escreveu pensando na forma que ele iria gastar. E aí eu otimizou, né? Otimizou. Aí eu deixo a dica para qualquer realizador. Se vocês forem escrever um roteiro, sempre pense na possibilidade de filmar, não de conseguir o dinheiro para filmar, né? Sempre vai envolver o dinheiro, mas que seja o mínimo possível. Aí ele foi sagaz, né? Nesse sentido, né? Ele vendeu os roteiros para conseguir uma quantia X de dinheiro, chamou o Harvey Keitel, que foi tipo o pai produtor, dele, né? Produtor, né? Pôs dinheiro na roda também. E aí é magistral a aula de cinema. A aula de cinema, quanto realizador, quanto roteirista, que ele empreendeu ali. Aí eu acho o máximo. Agora, sobre a questão dele de roteirista, de questões díspares, eu concordo com o Rosemary. Eu acho que é um cara que viu tanto cinema, apesar de falar que a matéria-prima dele até é muita literatura, que para alimentar nesse suporte assim, de pontuações,
e forma muito eficaz, ele viu tanto cinema, que ele já ficou doido. Ele vai misturando as coisas, para ele faz sentido que, sei lá, o cowboy, de repente, possa lutar com um samurai, ou um gangster possa ter um conflito ético, né? Porque essas coisas, né? Num filme Tarantino, às vezes numa cena do Tarantino você vê 3 diretores de influência dele diferentes, assim. Ou 4, e os 4 de cada parte do mundo. Você vê um diretor italiano, você vê um diretor americano, você vê um diretor sueco, né? Um filme do Bergman influenciou ele naquele momento, assim como o do Kurosawa e sei lá, um filme do Margarete, Antônio Margarete, lá, que ele até reverencia, né? Então, assim... ele, chinês, vai misturando. O John Woo, ele vai misturando. Boa noite. Tarantino no futuro, como que vocês enxergam que ele vai estar? Ele vai, agora que ele já é mais famoso, reconhecido, vocês acham que ele vai barbarizar mais? Ou ele vai, sei lá, fazer filmes mais sérios, buscando mais a crítica? É uma pergunta legal de se pensar, assim, né? Mas eu acho que com a maturidade o que você ganha é irreverência. E a irreverência dele, eu acho que é justamente se enquadrar, né? É uma possibilidade, eu acho que é uma possibilidade de ele fazer um filme que inimaginável, né? Poxa, sério, mas irônico e ao mesmo tempo... Tarantino tem algum filme PB? Eu não lembro. Tem momentos PB. Tem momentos só, né? Tanto que, por exemplo, o Kill Bill tem um momento PB, que numa estratégia meio que psicose Hitchcock, né? Que era tanto sangue naquele negócio, né? Que se tivesse a Maria, se fosse vermelho, o povo precisava traumatizado, né? Assim demais. E tem um momento quando eu não sei se muita gente sabe, numa prova de morte, ele foi o diretor de fotografia, né? Aí eu acho que é meio tiração de onda. E road movie dele, né? Ele chega lá e tira a cor no momento, né? Que tá o Kurt Russell lá, no momento de idolatria pelo pé, né? Da Dawson, né? E aí eu vejo assim, tô meio tirando onda com a minha fotografia, mas é um momento elegante, tipo um PB, né? Que é um momento mais, né? Mais cru no sentido da relação dele, né? Com o fetiche dele, né? Mas o futuro dele eu não sei não, cada vez está mais fuleiro, né? Esse Django, ele se explodiu, né? Que diabo, o cara pegar e se explodir no filme, né? Tipo, tem que ser muito... Aí eu acho que ele vai continuar autoral, eu acho que ele não abaixa a cabeça não, né? Não sei se vocês sabem essa história. O segundo filme dele, o Pulp Fiction, ele era da Miramax, né? A Miramax era uma subsidiária da Disney, né? Pra fazer filmes mais... que não tivesse selo Disney, né? Você não vai fazer o Pulp Fiction com a Disney, né? Ah, mãe, vamos ver o filme da Disney, bora ver Pulp Fiction e o Dumbo, né? O elefante alcoólatra e a galera se matando, né? De repente é isso. Não, aí não podia. Aí fizeram a Miramax, aí a Disney falou bem assim, não tá legal. Não é mais legal, esses filmes estão ficando muito doidos, melhor cortar. Aí os irmãos Weinstein ficaram sem dinheiro, né? Assim, perderam a fonte de dinheiro, mas como eles tinham posto dinheiro diretamente no Pulp Fiction, e fez a bilheteria que fez, eles ficaram muito agradecidos ao Tarantino, obrigado. E aí é o único diretor na mão do Harvey Bob Weinstein que não tem um corte deles. E vocês sabem, não sei se sabem, eu conto agora, os produtores executivos geralmente têm a mania de cortar, pôr a mão assim no filme, sair cortando. Decepar, né? Decepar, mas quando os diretores eles gostam, né? Como é o caso meu amigo Rafael Lobo, eles não cortam, eles dão uma carta branca. Vai fazendo aí, vamos ver o que vai acontecer. Importante ser você, cara. Importante ser você. Tanto que o Django Livre, primeiro corte, tinha 3 horas e 10. Aí eles só falaram bem assim, pensa direito. Mas assim, não vou nem olhar o que você vai cortar, mas 3 horas e 10. Né? Aí ficou 2 horas e 45, né? O Bastardo teve o mesmo problema. O Bastardo tem 2 horas e 35. O que foi exibido em Cannes foi 2 horas e 55, né? Aí o bicho já tá na... Mas o futuro Tarantino, eu acho que não vai perder a mão, não. Acho que ele quer até parar de dirigir, porque ele não quer ceder... se repetir, né? Exato. Acho que ele tem medo de se repetir. Boa noite. Boa noite. Aproveitando um pouco das perguntas, eu gostaria de perguntar o que vocês olham e falam, isso é Tarantino? Pode até ser um filme deles, o filme dele mesmo, vocês olham e falam, caraca, isso daqui é puro Tarantino, porque eu, como experiência, né, ele falou as influências do Tarantino, e eu imediatamente lembrei do clipe da Lady Gaga,
Telefone, que é Tarantino desde do início, né, abrindo com o casting, né, e eles colocam letras dos filmes do Tarantino até o fim, né, que ela tem uma Kombi igualzinha a do Kill Bill, né, e até mesmo as roupas que ela usa são todas parecidíssimas com os filmes do Tarantino, né, ela se veste com a faixa, né, do North Star, e a Beyoncé se veste com roupa americana, né. Então, o que para vocês é Tarantino? O que vocês olham e falam, isso é Tarantino? Eu vejo muito diálogo, acho que tem os diálogos, como o Alex falou aqui, que você fecha o olho, o filme que você vê, você não precisa ver a imagem, né? Independente do sangue cenográfico, né? Você fecha o olho, você escuta ali, você fala, nossa, que construção legal, né? Que bom humor e que inteligência. Eu acho que é muito Tarantino. E vejo algumas referências dele em relação à fotografia do Brian De Palma, né? Que ele suga muito o Brian De Palma, close de mão, assim, tem umas coisas que eu acho que é muito Tarantino, porque é muito Brian De Palma que ele, né, absorveu. E essa coisa transcultural também, porque o Tarantino, ele é filho de italiano com mãe holandesa e neto de índio cherokee. Né? Então, assim, imagina isso. Mestiçagem, globalização chegou antes. Lá. Para ele chegou, né, no gameta. Então, eu acho que essa fusão, essa panaceia cultural é muito Tarantino também. Ele brinca muito com isso, né? Em relação aos nomes dos personagens, as referências, por exemplo, no Cães de Aluguel, né, que é o Mr. Pink, Mr. White, Mr. Orange. É Orange por causa da mãe dele, né? Orange por causa de Amsterdã, né? Então tem toda uma brincadeira que são referências familiares que ele brinca ali. Então assim, tem umas coisas que você vai sacando que é dele, né? Que é referência bem básica dele. Então, a Rosemary falou dos filmes favoritos do Brian De Palma, né? Brian De Palma é um realizador. E, por exemplo, eu trouxe até uns livros aqui, quem quiser, não impresso, porque eu estou estudando, eu preciso desses livros e tal. Mas pode olhar. Mas eu pode olhar, a gente conversa. Primeiro é o cinema do Quentin Tarantino, do Mauro Batista, que teve aqui no primeiro debate. Maravilhoso. Isso aqui é a tese, e a tese de doutorado dele, a Bíblia total. Ele analisa até Bastardos Inglórios. E o outro é um almanaque do Tarantino. No almanaque Tarantino, né, que um jornalista fez a compilação, né, que é o Paul A. Woods, ele, por exemplo, dos 10 filmes preferidos do Tarantino, 2 são do Brian De Palma. Né? E aí é bem legal por essa construção. A gente parava pra pensar que são 10 filmes de um cara que assistiu filme pra caramba, assistiu filme brasileiro, filme mexicano, filme holandês, filme sueco, filme japonês. Ele assistiu vários tipos de cinematografia. E, no entanto, aqui, de um único diretor, tem 2. Eu acho que nenhum outro se repete. Só o Howard Hawks, né? Que se repete, porque também é um diretor de uma produtividade também espantosa e tal. E é no máximo, né? Mas o Brian De Palma, por exemplo, é inegável. Eu acho que, na verdade, assim, o Brian De Palma é um que é obcecado pelo Hitchcock, né? Uhum, total. E aí ele... Mas uma colagem mais interessante para o Tarantino, né? Que é uma colagem, por exemplo, quem viu Carrie Estranha sabe que Brian De Palma é o diretor preferido do Tarantino, né? É um filme que é sangue, né? Tem um mar ali, né, de sangue. E é isso. Opa, boa noite, beleza? Então, uma coisa que me chama a atenção pra caramba no cinema do Tarantino é uma forma, assim, eu gosto pra caramba disso, é como ele pega um personagem que é um ator forte, é um ator caro até, e ele descarta esse cara. Você vê isso, por exemplo, no Kill Bill. O Samuel Jackson, ele entra, nem aparece o rosto dele, ele sai, ele é morto ali, acabou, sumiu. E também tem a coisa, por exemplo, também do Vincent Vega, né, que é um personagem, assim, era um dos meus favoritos no filme ali, e o cara, ele morre no vaso, assim, já deu um spoiler aí do Tarantino, então, do Django, então esse aqui é baixo até. Mas isso é o quê? Ele traz isso aí da loucura dele mesmo, ou é uma referência que ele puxa? E também tem outra pergunta, que é... Ele comentou que ele gostaria de fazer um passado para frente para a questão dos seriados. Aí o que vocês achariam disso, tal? Inclusive patrocinado, acho que é pela HBO, é o mesmo do Game of Thrones, acho que é HBO.
Pô, aí se junta os dois, acho que seria foda. O que vocês acham disso? Obrigado. Então, pelo ar aqui a gente não viu tudo. Barulheira no ar. Mas dentro que eu ouvi, primeiro, essa questão que ele falou de explodir... Personagem? O Star System, né? Dentro da construção do cinema, a gente tem as estrelas do cinema que, na verdade, seriam intocáveis, né? Aí, como você citou aí, por exemplo, John Travolta, uma estrela, morre no banheiro, né? É metralhado no banheiro, né? Se eu não me engano, ele ressuscitou o John Travolta no... Exatamente, ele tem essa coisa de trazer também the comeback, né? Teve uma vez que um crítico usou essa expressão. Ele faz o the comeback. Tanto que, por exemplo, Pam Grier, né? Que é a musa do Blaxploitation, do Jack Hill, tem Coffee, tem Foxy Brown, tem Black Mama, White Mama, tem trilhões de filmes da Pam Grier. Eita, um novo mundo se abriu aqui. Muito difícil. Eu só consegui te entender porque eu vi seus lábios se mexendo. A sua boca. Exatamente. Entendi que, enfim. Mas aí eu acho que eu vou ter que falar mais baixo. Vamos começar a falar. Então, e aí essa coisa que ele brincando, né? Com o Star System. Ele chegou em Hollywood, virou um diretor hollywoodiano, saiu do independentezão lá. Aí chegou em Hollywood e quer saber? Fazer a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa. Tanto que aí Django Livre vocês vão descobrir que ele faz lá, quando algumas pessoas assistirem. Mas ele pega assim o Star System, tá nem aí. Porque a onda dele, ele chega lá e põe, né, toda a moral falando, velho, esse filme é uma construção minha, eu tô acreditando nisso. E os produtores também estão acreditando nisso, senão eles não botavam grana, né? Cada vez tá ficando mais caro os filmes Tarantino, né? Vocês notarem, né? Bastardos, filmado todo na Europa, Tetris caro pra caramba, voltou bilheteria. Esse Django aí, né? Mesma coisa, Star System total. Jamie Foxx, Léo DiCaprio, Christopher Waltz, né? Que é lindo, né? Eu também acho ele muito lindo. Christopher Waltz, o próprio Samuel L. Jackson, que você falou. Então, muito atores caros, né, tal, mas ele não tá nem aí, porque eles acreditam na construção dele. E ele, agora mais velho e mais moderado, né? Virou grife, né? Então ele preserva algumas coisas, mas não perde alguns valores, ou senão não vai ser ele, né? E aí, respondendo a sua pergunta, senhorita, você falou, agora que eu lembrei, o que eu vejo mais Tarantino, como falei, o Osmer citou também, são os diálogos, mas outra coisa que o Tarantino tem muito interessante também é a percepção do quê? Da sujeira. Tarantino tem muita sujeira, né? Porque ele é meio Hitchcock nesse sentido, ele sabe da beleza, né? Dessa coisa, e o figurino dele, ele cuida muito bem, né? Tanto que, por exemplo, apesar do Django ser baseado no faroeste italiano, né, que todo mundo era na lama, todo mundo era sujo, você vê que é um faroeste, todo mundo tá impecável, que o Bill lá mata todo mundo, rola sangue, mas tá toda lá bonitona. Cada kimono lindo, né? Tudo lindo, né? Vamos cortar bora na neve, porque na neve é mais bonito. Vamos treinar tiro aqui com o Django na neve, né? Sempre os ambientes, né? A direção de arte, a fotografia, que você citou muito, é uma fotografia, assim, cirúrgica. Cirúrgica, né? Total. Cirúrgica, é muito bonita a direção de fotografia, né? Ele teve poucos contribuidores, né? Ele só teve, na carreira dele, eu acho que 2 diretores de fotografia. O último, que está fazendo mais filme com ele, é o Richard Henderson, né? Que ganhou o Oscar ali no Hugo Cabret, que é um mestre da fotografia total. E ele tem esse cuidado da imagem mesmo. Apesar de, uma coisa não comentada, ele é um diretor muito classudo, né? Ele é um cara de cortes, assim, plano geral, plano médio, plano próximo, aí tem uma sequenciazinha e tal. Ele não tem aquelas coisas ousadas. Esse plano foi super ousado do Tarantino. Não, ele é um cara que dirige numa construção do cinema clássico ali. Ele claro que ele é pós-moderno no que ele traz de conteúdo e de diálogo, mas ele se garante, ele tem uns planozinhos dele, assim, não tem nada super arriscado, né? Para o público não entender, como o próprio Godard teria, quebra de eixo, né? Outras construções, assim, por exemplo, como o Ashpiton teria, né? Em sequências que ele traz, né? Que você poderia até não entender numa narrativa, mas aí você teria que prestar mais atenção. Porque ele é um contador de história que te leva, né? Ele, bem cá que eu vou te contar uma história aqui. Aí ele vai contando, né? De uma forma oral e de uma forma, né? De uma forma visual também, mas com essa cara. Daí você, né, vê que a Lady Gaga no telefone está desse jeito porque ela pega os elementos dele, né, e sabe pontuar, assim, até para vender, né? Se trata disso, na verdade, né, vender. Tem mais? Eu.
Só que um ponto que eu acho que é obrigatório falar de Tarantino, que ainda não foi, que eu acho que é a questão da trilha sonora. É verdade. E aí eu acredito, Pecado, né? Pecado. Eu aproveito para perguntar qual é a sequência preferida de vocês com a questão da trilha sonora, que no meu caso é a cena da orelha do Cães de Aluguel. Qual seria de vocês? Demais. Eu acho que eu fico com Pulp Fiction, eu adoro. Adoro aquela sequência trilha. do Chuck Berry ali, né? Chuck Berry. Chuck Berry, eles dançando. Não, e ali é demais porque ali o Tarantino foi inacreditável porque como é que a gente conhece o John Travolta, né? Dançando no Embalo de Sábado à Noite e no Grease, né? A gente conhece ele dançando. Aí ele, o que ele faz? Ele pega e cria uma sequência pro John Travolta dançar, né? E ele dança de uma forma, né, super legal, super fina. Um Chuck Berry, né? Clássicozinho, num espaço, né? Não sei se vocês sabem, né? O Jack Rabbit, né? Aquele espaço saiu mais caro, se duvidar, que o filme inteiro, né? Porque aquele espaço não existe, foi criado no estúdio, né? Aquele base, não. Tem um que inspirou. Totalmente cenográfico. Tem um que inspirou, né? Mas só aquele bar ali foi o preço do Cães de Aluguel todinho. Sério. Que construiu, mandou pôr cartaz, né, tal. Tem várias referências de cartaz e tal. Mas eu vou te falar que a minha sequência de música preferida... Django Livre. Então... Será? Deixa eu ver. Não sei... É porque assim, tem... eu tenho uma. Tem uma assim. Ele faz uma coisa que é super legal, que ele pega aquela coisa que é uma coisa muito emocionante do Tarantino, que ele sabe conduzir muito bem a trilha com a imagem, que é a coisa do videoclipe, né? Mas ele trabalha oposições, né? Exatamente. E esse é muito bonito, né? Que o Tarantino, ele às vezes pega uma trilha que esdrúxula para um momento que é bem legal. São baratos. Por exemplo, um momento lá que ela tá matando todo mundo, aí vem aquele rock, né? Bem década de 60, garagem, assim. Não. E ela cortando todo mundo. Isso eu acho legal, mas um momento que eu acho, assim, glorioso, brincando com quente, com frio, com música, com imagem, é aquele momento da Helen Hell com a noiva, que elas vão disputar. Ela, e essa Hattori Hanzo aí? Ele não tinha penhorado? Ele mentiu. Aí, então vamos lutar aqui e tal. Aí fica numa sequência. Mas antes de lutar, vem cá, deixa eu só te perguntar. Como é que... O que o pai May falou antes de morrer? Então ele falou antes de morrer porque eu matei ele. Aí tem aquele zoom. Aí ele só, sei o que, você matou ele, você não vai ter futuro. Aí na hora que elas vão brigar, é muito legal porque, assim, é uma música que ele tirou, né, do filme do Sérgio Corbucci, né, que é o Barro Joe, que é um filme de índio, imagina, um filme de índio na Itália, né, e tem a trilha do Ennio Morricone, essa trilha do Ennio Morricone. Aí elas estão uma olhando pra outra, e elas já brigaram pra caramba, né, e agora é o duelo de espada, né. Então, ou seja, todo mundo tá querendo ver isso, duelo de espada, um filme de samurai, aí pega assim e tal, aí tem a música, né, cada uma fica no lugar, se prepara, olho no olho, ela sai correndo, aí quando a música tá no máximo, arranca o olho e acabou. Aí é demais, né, porque aí eu pensei, caramba, ninguém vai se cortar tudo aqui, meu irmão, vai cair braço, perna e tal. Aí não, ela só arrancou outro olho, a menina só tinha um olho, né, acabou. Aí é demais pela música, né. E pela imagem, né, porque é a brincadeira do quente e do frio, ou seja, antes da luta foi mais luta que a luta. Então aí é demais, né? E aquele close assim, você, caramba, essa mina que vai rolar. Genial mesmo. Aí é demais. Aí, né? Mas eu penso na pergunta, assim, ainda. De repente tá no Django mesmo. Boa noite. Quem? Aqui, ó. Oi. Sim. Primeiro, parabéns pela apresentação. Foi bastante bacana, aprendi bastante. Professor, né? Se não passar nada, mal. Para comentar primeiro, se Pulp Fiction tivesse selo da Disney, talvez teu pai tivesse levado lá pra ver, né? Com certeza, eu consegui enganar ele assim, né? Se fosse Buena Vista, fica, pô, pai, lançaram um Dumbo, tu não pode ver. Mickey, fica no Mickey. Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, é que, por exemplo, Cidade de Deus é um filme que eu gosto bastante, super interessante. Ele tem uma coisa que eu acho... Por exemplo, Cidade de Deus é um filme bastante violento, você pode dizer, sobre essa discussão da violência, né? É um filme bastante violento, é criança atirando, com cigarro e tudo isso. E também, inegavelmente, é muito engraçado. Tipo, tem aquela cena da galinha, os caras correndo atrás de galinha, atirando na galinha. Tem várias cenas super engraçadas. Que eu acho que tem no filme do Tarantino também tem, eu acho que todo mundo concorda, tem violência e você ri bastante. Só que Cidade de Deus é um filme onde a violência, ela choca muito. Pelo menos pra mim, né? Eu acho ela brutal, chocante, e não é diferente da violência do Tarantino. Tem muita violência também, só que
eu acho que essa questão dele de ter um pouco trash é uma forma, um instrumento para ele tornar banal, assim, para você não levar a sério, né? O cara tá fazendo algo trash, como é que você vai levar a sério tudo aquilo? Que nem aquela cena do próprio Django, tem várias, né? O cara leva um tiro e sai voando, ele explode, e a dinamita ele explode, ele desaparece, né? Você não vê mais o cara, acabou a participação dele. Fuleiro, não né? Tem nem pedaço, né? Não tem nada. A questão do trash não é só porque trash, mas se seria uma forma intencional dele de tornar aquela violência mais palpável e você conseguir rir e se divertir com o filme e não sair que nem se sair Cidade de Deus, pô, existe isso acontece, não sei o quê. Outra coisa me chamou a atenção em Django Livre, eu não sei se vocês concordam, se não foi uma maneira dele discutir a banalização, é que tem aquela cena onde o Django está em cima da colina, deitado com o rifle na mão, e do lado dele está o outro personagem, que eu não lembro o nome. Christopher Waltz. Isso, está falando para ele lá. Aí ele fala, isso é a recompensa, não sei o quê, você tem que atirar no cara e tal, aí a gente vai ganhar uma grana aí. Aí ele falou, pô, não vou atirar nele, o cara é branco, né? E o Django, que é negro, está com a arma na mão. E ele não quer atirar no cara porque ele é um pai de família, o moleque chega lá e ele fala, mas ele é procurado, não sei o quê e tal. Ele é procurado e ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele não quer atirar. E se eu não me engano, não lembro, mas o outro que pega a arma e acaba atirando, eu não lembro. Mas, de qualquer forma, ele está muito receoso, ele não quer praticar aquela violência ali. Em outra cena, aquela cena forte, onde ele coloca onde ele está disfarçado lá, ele já está junto com o Leonardo DiCaprio, a galera lá, e ele quer disfarçar que ele é um negro que não se importa com os outros negros, ele é que nem um branco. E o Leonardo DiCaprio vai mandar os cachorros em cima de um negro porque ele desobedeceu, ele queria fugir. O Django, ele aguenta a parada ali, ele não vai contra aquilo porque ele quer manter o papel nele, ele até aguenta bem, ele não fica... Você vê que ele sente, ele não quer aquilo, mas ele aguenta. Enquanto o Walt está lá desesperado. E depois ele pergunta, mas por que você não fez alguma coisa, não sei o quê, ele não aceita. Tanto que é o que me levou a crer que ele acabou naquela cena dele com o DiCaprio, que teve o fim que eles tiveram, né? Porque ele não conseguia engolir aquilo. Então, aí o que eu via? Porque o Django, ele via aquela violência contra os negros todo dia. Ele está acostumado com aquilo. Ele é um negro, ele viveu naquele período da escravatura e via aquela violência. Enquanto o Waltz, ele estava acostumado a caçar branco. Aí, uma hora, ele não conseguia ver a violência contra os negros e o Django não conseguia ver contra os brancos, não conseguia fazer. Eu não sei se eu estou viajando, mas pelo menos foi uma maneira. Mas uma construção super tranquila foi dentro do... Eu acho que você teve uma leitura que foi muito boa no que diz respeito, assim, como eu falei, o Django, para mim, uma percepção pessoal, eu não cheguei a ler isso em nenhum lugar, para mim ele é meio faroeste italiano, e no que diz respeito ao faroeste italiano, que é essa primeira metade do filme, antes deles chegarem lá no Mississippi, a primeira metade do filme ela está pontuada e calcada justamente nessa construção do Django se adaptar e representar papéis. Uma coisa que o Tarantino faz desde Cães de Aluguel. Tanto é que o próprio Tim Roth, o personagem dele, sofre a tutoria, né, de um personagem negro para entrar no mundo, né, dos gangsters. Então, você vai representar papéis. E aí a metáfora do Tarantino, né, a metalinguagem do Tarantino tratando de filme dentro do filme, né, a atuação dentro da atuação. Mas naquele momento ali, o que foi despertado, que eu vejo? É a questão de matar friamente um homem diante de seu filho. Ali ele tinha a questão familiar, né? Mas, ao mesmo tempo, o Chris Waltz falou, mas isso aqui é um cara que fez o mal. É um cara que fez o mal, ele é procurado. Então, chumbo nele. Ele vai de $7 mil, né? Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa, não. Aí, vamos lá, aí mata. No outro momento, aí lembrando que agora a gente está no filme Blaxploitation, né? Onde negro resolve com negro, branco resolve com branco, e aí o que acontece? Nesse momento dos cães, ele está sobre um papel, e antes de tudo, é irracional para o Christopher Waltz, que nem americano é, daí a frase que ele fala, né? Eu estou mais acostumado com os americanos do que esse alemão, né? Mas antes de tudo ali, ele pontua a questão seguinte, uma violência gratuita, né, no que diz respeito uma violência brutal contra alguém que não pratica a violência porque quer. Que apesar
do Léo DiCaprio ser dono do MMA, né? Que é um MMA, né? É dono do MMA lá, né? Tarantino, né? Tá com os MMA dele lá. Aí... É pelo contrário, né? Ele não queria mais praticar aquela violência, né? Até que fosse porque... Não, mas era uma violência que para ele não tinha sentido. Olha, era esse esporte, homem, ele é obrigado... né? Exato, esse homem e tal, vai morrer de uma forma tão brutal, medieval, né? E aí critica mais uma vez a condição americana, né? No sentido dessa violência brutal, que todo mundo, que os caipira, né? Aí ele pega aquela coisa mais brutal, né? Os caipira ficam se amarrando, né? Nos cães, esquartejando o negro. E aí vem um cara, um europeu, se indigna com aquilo para soltar essa frase. Não, mas eu tô mais acostumado com os americanos que ele, né? Aí, pô, uma crítica muito bem pontuada, né? A questão da violência norte-americana, que se eles criam essa polêmica da violência, o Tarantino traz essa violência que, como você falou, é trash, porque ela não quer ser uma violência da realidade. Se fosse uma violência da realidade, seria ou no pé ou na mão, que é muito mais brutal. Não é uma denúncia, né? Não é uma denúncia. No pé ou na mão. Tinha gente que ria no cinema, ficava, meu Deus, que ninguém tá rindo. O que eu acho que podia rir numa construção tranquila são de coisas, né? No Cidade de Deus tem muitos momentos que foram criados para o humor, mas ali é tenso demais, é uma criança, né? Então, aí é uma outra construção de violência que não quer ser banal. Mas também tem nossa leitura hoje, como a sociedade, né, lê a violência, né? Ali é social também. Ali é social, uma violência está num outro campo de representação, não é no fantástico. A violência Tarantino é no fantástico. Arranca uma perna, o cara pega a perna e... Então acaba sendo fundamental a questão do trash para a gente poder encarar dessa forma, né? É um cara que está disposto a isso sempre, né? Tanto que ele se explode no filme. Então, obrigado. Hein? Quem não viu, nossa. Vamos spoiler até a morte agora. É isso? Tem mais? O que você acha da discussão do Spike Jonze com todo o preconceito com Tarantino? Spike Lee. A gente falou, né? Vamos retomar aqui. Eu só te digo o seguinte, é aquela mesma coisa que, né, ele está brigando pela autoria de um gênero, né? E o Tarantino não tem esse comprometimento. O Tarantino não tem esse comprometimento. Ninguém foi brigar por um Spike Lee quando o Spike Lee filmou a história do irlandês lá em A Última Noite. Uai, você está filmando com branco, tem que filmar com negro. Não é obrigado nada nessa vida. Aí quer dizer que, sei lá, eu que sou mestiço no Brasil, eu posso filmar tudo. Porque tem sangue de negro, sangue de índio, sangue de branco. Então eu posso tudo. O cara vai reclamar, não, mestiço, ó. Viu, meu pai, minha mãe? Meu pai é preto, minha mãe é branca. Então, ó, posso filmar tudo. Aí tem que ter a legitimidade numa construção. Eu acho o seguinte, você não pode pegar e sim, especularizar algo, né? Que não tem um compromisso no sentido, e também tem aquela construção, como eu já disse, é ficção, né? A própria construção sintáxica da palavra, né? De sentido, tá muito pontuando, né? E aquilo não é de verdade, né? Não é metacinema, não é metacinema, não é documentário, não é nada, né? Tanto que os próprios documentários já estão de saco cheio de ser a verdade, né? Tanto que a gente vê muito mock documentary, né? Então, na verdade, a arte, né? Quando arte, eu acredito que tem até essa liberdade mesmo, senão, se ficar se enjaulando, né? Construções e percepções, aí fica mais difícil, né? Enfim. Seu Léo. Opa. Ei, Alex. Rose, prazer, eu estou adorando a discussão aqui. Só reforçar alguns comentários, mais comentários, assim. Por exemplo, quando o João estava falando aqui de trilha sonora, um momento particular que eu gosto muito é no Jackie Brown, né? Tem a cena lá que o agente, que eu esqueci o nome, mas quando ele entra no carro... É o Robert Foster. Isso, quando ele entra no carro com o Samuel Jackson lá. Aí ele bota um Delphonics para tocar, né? Que é um momento, uma banda romântica, meio jazz, banda de negros. Aí o Samuel Jackson vira e fala para ele, mas você gosta de Delphonics, né? Mas é um momento tenso do filme, tá rolando uma música romântica, dois caras dividindo um carro à noite. Enfim, um momento particular que eu gosto. Mas, reforçando a questão mesmo do Django que vocês estavam falando agora, desse momento, e aí levantaram a discussão aqui, quando o Tarantino talvez fosse fazer um filme mais sério, a questão social. Eu acho que Django é o primeiro mergulho. Tem alguns momentos, assim, tem uma coisa que
que me irrita no cinema americano, mas, assim, que me irrita, mas eu não vou dizer que eu não gosto do cinema americano, que isso é babaquice, mas uma coisa que me irrita muito é porque eles pegam muito essa figura do negro que fica à espera da salvação branca, etc. e tal. Esse ano mesmo, Lincoln fez muito isso. Pegaram, quem viu aí, colocaram os negros lá o tempo todo à espera do Lincoln, salvador da pátria, que vai tirar os negros. Ali ele, não sei, mas no Django a gente tem um negro que está à busca do seu próprio destino. E assim, a gente tem e a gente fez os comentários de violência, mas acho que a violência do cinema do Tarantino não choca tanto assim, porque ela é muito estilizada e o fim dela é entretenimento. Ou seja, o mais que você vai fazer, além dela ser muito bem construída, você vai rir aquilo ali o tempo todo. E aquele momento mesmo que você comentou aí, com detalhes do massacre lá, que ele fala que ele está acostumado com os americanos, o Django fala, é um momento assim, que eu acho da carreira dele mais chocante do ponto de vista social, e talvez essa frase seja a frase mais política da carreira dele. Então eu acho que já é um primeiro mergulho. E, tipo, na primeira cena do filme a gente vê lá o alemão, né, o Christopher Waltz, ele vai lá, compra a liberdade no negro, bota a arma na mão dele para ele, sei lá, caçar a liberdade dele, a felicidade dele. Aí você vai ver, o nome dele é Dr. King. Pô, que coisa do caralho. Não, desculpa aí a palavra. Não, tudo bem. Opa, segurando pra falar desculpa a hora aí, mas... É Tarantino. Tarantino, tá liberado. Dr. King, tipo, o cara é branco, o cara é alemão. No outro filme ele era um alemão, sabe? Aí você pega o alemão lá, o Hans Landa, o cara já é todo malvadão, quer matar todo mundo, negros, Deus, etc. Agora o cara não tá aqui comprando a liberdade do negro, entendeu? O nome dele é Dr. King, olha, Dr. King, comprando a liberdade do negro, botando a arma na mão dele, vai buscar a tua liberdade. Acho assim, então eu acho que, assim, depois, não que esse filme não seja voltado para o entretenimento, o Django é quase 100% entretenimento, mas ele já tem alguns mergulhos da questão do mergulho mais fundo, que eu acho que é a maturidade do cineasta, né? Ele já está partindo para um cunho mais social, talvez seja isso, não sei se é o intento dele. Eu assino aí embaixo. Eu particularmente, eu acho que você está muito feliz. Eu acho que é a maior crítica também quando você fala Django é um filme racista. Por quê? Aí as leituras temos inúmeras. Primeiro, porque é um branco dando a tutela para um negro. Pô, mas ninguém foi falar que foi racismo Cães de Aluguel quando um negro ensinou um branco a entrar no mundo do crime. Assim, ele é tutor. Porque é crime, então só o negão conhece crime. Não é por isso. Justamente é o ponto de uma tutoria para um espaço específico. E aí é muito maravilhoso quando o Dr. Schultz vira e fala, então, que nesse mundinho nosso, mundo dos brancos, nós temos papéis sociais. Agora você vai representar o valet, meu lacaio. Aí ele fala, vou representar o valet. Aí ele chega com aquele figurino maravilhoso de lacaio, né? E aí quem viu sabe, quem não viu, é o que eu falo, o cinema é coisa de ver. Eu não estou tirando a magia de ninguém. Quando não vê, vai falar, que é isso, Jesus? Mas para pensar em várias construções. Ele está brincando, né? Ele está brincando, porque o Tarantino, quando há a construção do termo entretenimento, no Tarantino, ele vai entreter. Mas, ao mesmo tempo, também ele vai te levar para uma reflexão, né? E aí é que ele é mais independente, aí ele não traz a raiz dele, é nessa percepção que ele pega e não vai, né, trazer só o banal. Também ele vai ter um momento de te tocar, né? Que eu falo, do banal ao sublime, né? Tarantino se trata disso. Chega em momentos de reflexões, né, que cabem isso. E aí, eu me preocupo muito das pessoas não entenderem o seguinte... É um negro com um branco, mas quando se dilata ao máximo a questão do negro, eles falam bem assim, então, eu tenho dinheiro. Aí todo mundo esquece. Não, mas eu concordo, mas eu acho legal, é justamente isso. Porque ele pega na época, mas mesmo pegando na época, ele chega e fala bem assim, dinheiro. O outro esquece toda a formação de pai para filho e chega, ok, dinheiro. Então, dinheiro é mais importante, né? Do que o meu pai me ensinou. Exato. Mas eu discordo aí. Ele fala que é da época, mas isso pode ser trazido para o dia de hoje. Quantas coisas a gente não vê? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem dinheiro. Não, você é rico. Na verdade, sabe o que eu falo? Eu diria que são das épocas. Só porém um S. Porque a percepção... E aí eu lembro saudosamente de um professor
meu de história, Bueno, quem teve aula com ele, um professor negro, ele falava bem assim, engraçado, a história ela não se lembra de muitas coisas, né? Se a gente parar para pensar o quanto de tempo já tivemos escravidão de brancos entre brancos e brancos com negros, dá o triplo da escravidão branca dos eslavos, né? Dos slaves, né? Do povo, né? Do leste europeu, com a quantidade de tempo que eu vi essa escravidão branca, né? Quando você vê filme romano, você não vê os negão lá, né? Você vê o Judá Ben-Hur puxando o remo lá, porque é a escravidão entre brancos e brancos, né? A África não era tão explorada, não foi pelo neocolonialismo, mas por essa questão de construção histórica, mídias, né? A gente tem essa percepção, né, da escravidão negra muito mais realçada. E aí eu questiono, pô, mas e aí, escravidão branca entre brancos, né? É um ponto. Então são épocas, né? Aí, sem entrar no marxismo, né? Exploradas, né? Mas assim, são condições de tempo, né? E a gente tem que lembrar que, infelizmente, está retratado de forma filmada e fotograficamente questões como um banheiro de colors e no colors, né? Isso existe, aconteceu na época que muitos de vocês nasceram. Olha só, se nasceram numa época que tinha uma coisa como essa, que coisa, né? Isso sim é uma questão para a gente pensar. Mas é legal essas leituras, assim, eu acho mais instigante, né? E quais épocas... E aí a gente pode trazer isso. E quando é que acabou isso? Se acabou, né? Então... Você falou do parlamento Tarantino, que é bem regrado e tal, mas e o chicote de câmera? Aí é lindo, porque dentro do meu estudo é isso que acontece. Esse chicote de câmera, ele está se apropriando da linguagem cinematográfica italiana. Quando rola no Kill Bill, ele está se apropriando desse cinema asiático, dos filmes dos Shaw Brothers, de artes marciais, em que eles davam muito chicote de câmera. Para acompanhar a coreografia da dança, né? Exatamente, que era muito coreográfico. E também por falta de dinheiro. Vamos cortar? Não, dá um chicote nele, rapidinho, resolve. Tipo novela mexicana, né? Mexicana, você... é meu pai. O que disse? Aí tem uma construção estética de impacto também e tal. No Django, por exemplo, você pode ver que o Bill, ele tá seguindo todinho, tranquilo. Quando chega na cena do Pai Mei, começa o chicote. Por quê? Porque é uma referência a uma construção estética. Pergunta muito pertinente. Uma referência a uma construção estética. A mesma coisa acontece no Django, né? Tem porrada de chicote lá, porque os italianos também vão cortar, não, tá rodando, vai pra... Leone é um diretor que é mais comedido, mas tem muito chicote. Corbucci tem muito chicote, né? Ele trabalha no Django com montagem paralela também, não? Tem um momento. Tem um momento, mas bem pontuado, assim. Um momento mais pontuado, assim. Mas não é uma forma radical, obsessiva. Por exemplo, Jack Brown é a melhor montagem paralela dele que eu já vi, assim. Ali foi mais astuta, mais inteligente, né? Que Temos mais? um curta também, né? Curti essa pergunta. Essa pergunta é muito boa. Foi, também achei. Da estética. Porque toda vez que ele filma alguma coisa, ele tá absorvendo uma estética também. Ele não referencia só imageticamente, ele referencia da forma de filmar. Ah, aquela galera filma assim. Tanto é que o A Prova de Morte, ele tem 2 momentos decisivos, assim, nossa, agora que você falou, foi legal. Porque ele tem 2 momentos decisivos, porque assim, a primeira metade do filme, né, do A Prova de Morte, ele tá homenageando o quê? Os filmes de carro norte-americanos. Porque os filmes de carro norte-americanos, tanto que a grande diferença entre a construção de filmes de carro, tem os filmes de carro norte-americanos, tem os filmes de carro australianos, que aí vem Mad Max, né, e outros filmes de carro inúmeros, né, numa construção, né, que o Mad Max é o arauto, é o grande filme de carro, né, que é o seguinte... Na primeira metade do filme, ele homenageia filmes de carro como, por exemplo, Vanish Point, né, que é Corrida contra o Destino, está na mostra. Ele homenageia um dos grandes filmes de carro, que é o Bullet, né, com o Steve McQueen, maravilhoso. E aí, como são os filmes de carro norte-americanos? Eles filmam dentro do carro, né, e prioritariamente dentro do carro e fora do carro. Mas não a câmera fora do carro, como a estrada, sabe? E aí eles filmam ou dentro do carro ou longe, filmando o carro. Já os filmes australianos, eles já trazem muito essa construção das câmeras coladas no carro. Daí aquela sequência do dublê, né? Que a câmera tá colada no carro e ela desesperada, tal. Aquilo traz uma atenção, traz o espectador para dentro. Aí até nisso ele pensou. Tanto que é um filme com metade também. A primeira metade, né? Uma construção de você entender os personagens, o que ele vai fazer, ó. Ele resolve assim. A segunda metade ele resolve do outro jeito. Que é surpreendendo o espectador se ele pensa que vai ver um filme convencional, né?
E aí traz essa revanche também dos personagens. Mas é legal, porque ele traz de novo a construção estética de um outro cinema específico, que é o filme de carro australiano. Né? Puta, nem sabia que tinha muito filme de carro australiano. Tem milhares, assim, e justamente com construções muito pontuadas na forma, né, de filmar. Tanto que os filmes australianos, eles reinventaram a forma de se filmar carro, né, a partir justamente dessa percepção de filmar com câmeras, né, postas no carro em alguns ângulos, né, para trazer essa tensão entre carro e estrada. O americano não tinha muito essa percepção até aparecer esses filmes, né, da década de 70, como Mad Max 1, Mad Max 2 e, enfim, Mad Max. É o que a gente conhece, né, é o que a gente tem mais popular, assim. Eu vi um comentário do próprio Tarantino numa notícia falando que ele achou o Drive fraco. Aí isso eu achei tão... Inveja. É inveja, né? Porque isso aqui é inveja mesmo. Porque esse é um filme que é tão, assim, até meio próximo, né? É bem diferente na questão da direção e tudo mais, mas aquela violência poética é muito próximo disso. Pô, ali, que nem no Django ele tá matando, mas tá matando por amor, né? Até certo ponto. Aí, não, então... é tanto que é apropriado até... O que amor é esse? Aí ele vai lá na raiz do amor, que é o amor romântico alemão, né? Que é ali que nasce esse amor, quando a gente conhece do romantismo, esse romantismo translocado que a gente vê em muita novela, né? Eu amo ele, coisa bem desesperada. Ela vem justamente dessa raiz da mitologia, né? Que tem um germe ali no Siegfried, né? E da Brunhilde, ele pega e até justifica. Então, esse Django, esse personagem está calcado, né, nessa mitologia, onde está calcado na mitologia cinematográfica que é a do faroeste, quem pare o gênero, o primeiro filme que com todos os elementos, né, de uma estrutura de linguagem e tal, ela nasce num faroeste, em 1903. Então, ou seja, você já tem uma mitologia dentro de uma outra mitologia, uma mitologia literária, dentro de uma mitologia cinematográfica, né? Aí a beleza nesse ponto aí que você está falando. Mas eu te digo que os dois têm essa percepção. O Nicholas Wind, né, que é o diretor do Drive, e o próprio Quentin Tarantino, eles têm muito essa coisa de lidar com clichê. É verdade. Extremado, né? Por isso que rolou uma invejinha né, um do outro. Porque é justamente isso. Os dois lidam com clichê de uma forma mais apropriada, né? Tanto que o Drive, se eu contar a sinopse aqui do Drive, todo mundo vai falar, esse filme aí deve ter, porra, isso. E quando você vai ver Drive, não tem nada. Tudo que você pensa que vai acontecer no momento seguinte não acontece. A mesma construção é Tarantino. Tudo que você pensa que vai acontecer pode não acontecer. Ou não acontece. Porque ele lida justamente com essa percepção de brincar com o gênero. Apesar de estar totalmente calcado no clichê, ele pega e vai brincando, né? Não vou falar que ele subverte, que em alguns momentos ele realça. E aí a brincadeira dele é só levar para o outro lado, né? E aí? Vou falar de novo aqui, ninguém quer perguntar nada. Aí sim. Eu lembrei de o Arthurzão lá falou pra mim hoje. Que é uma coisa que eu fiquei muito louco, com essa coisa do tanto que levou no talo a questão da Brunhilde com o Siegfried, né? Da mitologia lá. Não é spoiler, tá bom? Todo mundo viu Django aqui? Acho que não, hein? Não, eu ainda não vi. Tá, não é um spoiler assim, não. Ele chega no final do roteiro, ele não escreve com o personagem Django, com a personagem lá que é a Brunhilde, a mulher dele. Ele escreve justamente assim. Então o cavaleiro, ele entra no castelo, mata o dragão e salva sobre o rio. Ele vai tão fundo nisso que no roteiro, pelo que o Arthur me falou, né? Não sei se o Arthur tava doido. Não, é isso mesmo. Ele tem esse troço, a loucura do cara com a questão poética. Eu achei a coisa mais louca do mundo, né? O cara, ele fecha assim o roteiro com o maior carinho do mundo ali, da emoção dele. Porque se trata disso, né? Na verdade, irônico Django, porque apesar de ser totalmente inspirado pelos faroestes italianos, onde os caras eram amorais, tanto que o faroeste italiano ele é acusado de ser misógino, né? Ele pega e usa a essência do faroeste americano, né? E aí ele vai apoiar a essência do faroeste americano na construção dele, que é em cima da mitologia do cavaleiro, né? Medieval, e do cavaleiro transpõe tudo, e principalmente, né, da coisa que constrói mais forte a indústria cinematográfica norte-americana, né? Que esse personagem romântico que é capaz de fazer tudo por sua amada, né?
Ele segue no Django o mito do herói também? Segue. Mas é legal que o que faz o personagem do Christopher Waltz é justamente pontuar que ele se torne um personagem de faroeste italiano. Aí para quem vê o filme entende, e quem não viu vai ver como ele faz isso. Mas chega um momento chave que você fala, aqui sim, aqui ele tem pontuado a reviravolta do personagem que de certa forma estava meio reto. Né? Mas não está totalmente. Né? Tem mais alguém? Mais gente? Tem a Daniela de novo. Começou com ela. Não, eu quero só saber se alguém quer mais fazer uma pergunta. Vamos passar para a última pergunta, né? Porque já está dando horário para a gente encerrar aqui. A gente ainda vai passar o Tarantino's Mind logo depois aqui de encerrar, para quem quiser ficar. Fica até um convite para vocês verem o curta, dirigido pelo 300ml. Eu queria fazer queria fazer o seguinte, eu queria agradecer a possibilidade, teve eu não sei, aí a galera vai entender lá, aqui é uma loja que gosta muito dessa coisa da cultura pop, Tarantino e tal, aqui disponibilizou uma camiseta para sorteio. Vocês querem uma camiseta para sorteio? Então eu vou fazer 3 perguntas. E aí, de repente, quem souber, leva a camiseta. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Primeira pergunta. Não vão ser fáceis, né? Não porque eu quero a camiseta, mas é porque eu vou diminuindo, quero ver o que acontece. No Pulp Fiction, o Vincent Vega lá e o Jules, eles entram num quarto lá, num apartamento para resolver a questão lá. Qual era o número do apartamento? 47. Hã? 47. Não. 46. 6B. Não. 6B. Não. 42. Não. Peraí que eu tô pegando no Google. Não. Tá, outra pergunta. Uma pergunta mais fácil. Eu não vou fazer 3, não. Vou fazer só 2. Não, vou fazer 3, se for necessário 3. Tá, no Django, pra quem viu o Django, vi que muita gente não levantou a mão. Olha, essa pergunta é muito fácil. Hein? Qual é o nome do cavalo deles? Deles. Qual é o outro? Puta que pariu. Puta que pariu, Não, esse. Esse é do outro filme de faroeste. Peraí. Vamos estabelecer uma regrinha para a pessoa levantar a mão, que senão vai ficar difícil. É verdade. Ah, ninguém sabe. O nome do cavalo? Tem 2 cavalos no filme. John Wayne. Não, chuta o... Ia ser. Mas um já chama Fritz, o outro tem um cavalo americano, então tem que chamar de outro nome, né? Dá uma dica. Não, eu digo, não, vou fazer a terceira pergunta, que é mais fácil. Mas responde. Hã? Tá, então no primeiro é 416, aí no segundo é Tony Fritz. Tony Fritz. Tony. Meu nome é americano, é Tony. Acho que no roteiro tá perto. Silver, né? Aí o Silver. E deixa eu ver aqui uma... Mas, Mary, faça uma pergunta então, tá muito difícil. Então tá. Música. Pronto, agora vai todo mundo gritar, mas só pode quem levantar a mão primeiro, a Dani vai falar. Qual é o nome da protagonista de Kill Bill? Uma turma. Não. É a noiva. Ela foi rapidinho. Ela oferece. Não, é uma Bellatrix protagonista. Kiddo. É a noiva. Não. Não, então vamos fazer o seguinte. Qual é o nome da protagonista de Kill Bill? Pronto. Bellatrix Kiddo. Pronto, acertou. Obrigado. Aqui. É pra gorda a blusa que... Não sei, ué. Depois você vai lá. Vai lá e troca. Não vale, ó, não essa questão porque não especificou o nome da personagem, da atriz. Não, mas só que só acertou aí. Não fazer inveja não, pode deixar na sacola. Linda. Muito legal. Cadê? Ah, que legal. Essa é a... Muito legal. Caiu o cartão, Caiu ó. o cartãozinho. Bom, hein? Dani, por favor, como quiser conduzir aí. Vamos para a segunda pergunta. Tem mais pergunta? Mais pergunta? Não era ponto sorteado? Não, era uma camiseta só. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pra gente...
Pronto, funcionando. Bem, acho que o público não tem mais perguntas. Qualquer coisa a gente continua lá embaixo, né? Uma conversinha rápida para quem... No bar, né? No bar. Tá quente, aqui tá quente. Eu quero saber se a Rose e o Alex têm considerações finais. Agradecer a presença de todos vocês, a presença deles principalmente. Não desmerecendo vocês, gente. Ficou parecendo, desculpa. Eu quero saber se o Alex e a Rose têm considerações finais e agradecer muitíssimo a presença deles aqui. Não, eu quero agradecer também o teu convite do CCBB e a presença do Alex aqui, que foi uma delícia. E, ao mesmo tempo, estou louca para ver o filme junto com vocês. Vamos lá. Eu queria agradecer muito também a presença de todos que ficaram. A gente foi indo, né? Foi indo e vocês ficaram. Muito legal essa participação, a gente trocar. Que é um momento legal porque, no sentido de tudo que a gente viu, a gente pode agora estar crescendo, né? Muitas pessoas viram vários filmes aí da mostra e são filmes bem legais. A mostra está muito, muito bem composta, não só pelos filmes, mas as influências são maravilhosas. Tem possibilidade de cinema que traz cinema. Aí o realizador, o Tarantino, ele é muito, muito feliz no sentido que ele traz uma educação cinematográfica pra gente, né? Eu fico curioso de ver a influência, mas aí ao mesmo tempo tá abrindo uma porta de você conhecer Nouvelle Vague, o neo-expressionismo, o neorrealismo italiano, né? E outras, o exploitation, essas cinematografias diversas, o independente, né? Agradecer o gentil, querido convite da Dani Marinho, né? A nossa Adelaide aqui que está dando suporte, né? O Zimeiri conheci agora aqui, a gente nessa conversa super bacana aqui. E eu queria só fazer um pedido. Eu queria que, na verdade, que dentro de um debate como esse, né, a gente conseguisse olhar. Eu acho que uma das mensagens, não é o Tarantino que fala isso, mas uma das mensagens mais bonitas que ele tem é não ter preconceito, né? De repente, você ter o seu pai, né, curtindo ali, um faroeste italiano, ficar rindo dele, não, vai ver com ele, né? Sei lá, sua mãe gosta, sei lá, do filme romântico lá, do Douglas Sirk, né? Esse filme é pai. Não, vai lá ver com ela. Eu acho que a gente tem mais a aprender quanto mais a gente vê, né? Esse que é a beleza que eu acho que é do cinema do Quentin Tarantino, é justamente essa possibilidade de um cinema que vê mais cinema, né? Sem preconceito, né? Já que ele tem essa família aí, do italiano, com índio, com, né? Ele, até quando ele é pequeno, ele foi criado, né? Com uma casa que tinha uma negona, né? Uma chinesa, e a mãe dele que era descendente de índio. Então, um cara que, né, cresceu sem preconceito. E a gente que cresceu num país desse, eu acho que não deveria ter preconceito nenhum, né? A gente cresceu com tudo isso, né? Então, aí é o convite que eu faço para vocês.